Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração, como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e te convido também para que agora você leia comigo o texto que o Senhor nos dirigiu hoje. E o texto está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17, estamos falando sobre lei e graça, falando de como Jesus veio para dar fim, no sentido de conclusão, ao propósito, ao plano da lei de Deus e inaugurando, se é que podemos dizer dessa forma, o tempo da graça. Ou seja, estamos no tempo da graça plena. A graça de Deus sempre esteve presente na história da humanidade, mas com o advento da vinda do Messias, Jesus, que morre e ressuscita, nós temos a nova aliança em Deus. A velha aliança passou-se a lei, e em Cristo se foram feitas novas todas as coisas. Esse é o plano de Deus em Cristo, no propósito da nossa reconciliação e nos apresentando essa nova era, que é a nova aliança. Então, se você puder, abra comigo a palavra de Deus, vamos ler esse texto. E enquanto você abre aí, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Venha fazer parte, venha estar conosco. Também te convido a deixar aí o seu comentário, deixa aí um pedido de oração, um testemunho, uma pergunta, como eu tenho recebido perguntas aqui no canal, então fique à vontade para fazer perguntas, eu tenho prazer em responder você essas perguntas, tá? Então, vamos ao texto, vamos receber o que o Senhor tem para nós hoje, a porção do nosso dia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 17. Assim está escrito: Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que os menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. Que palavra! Uma palavra impactante, um texto atribuído a uma das falas de Jesus aqui no Novo Testamento, junto aqui com o Evangelho de Mateus, e traz para nós, mais uma vez, assim como os vídeos que nós temos postado aqui diariamente, a afirmação categórica que Jesus veio definitivamente para cumprir a lei e entrarmos na nova aliança. Aqui o texto está dizendo que, olha, que a lei não vai passar até que tudo se cumpra. Essa frase é muito importante. Tudo o que? Jesus veio e cumpriu cabalmente, entregando a sua própria vida em sacrifício para que a lei fosse plenamente cumprida. Aqui nós entendemos o sentido claro do propósito que o Senhor veio fazer. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus e veio para cumprir a lei, coisa que o homem jamais poderia ter feito. Então, quando ele diz assim, olha, até que tudo se cumpra, e quando tudo se cumpriu? Na morte e ressurreição de Jesus. Ali tudo se cumpriu. A lei se cumpriu plenamente. Satisfez a ira de Deus sobre Jesus. Sim, a ira de Deus. Nós, às vezes, podemos ter uma pergunta: do que estamos sendo salvos? De fato, nós estamos sendo salvos da ira de Deus por causa do pecado do homem. E essa ira de Deus foi lançada toda sobre Jesus ali naquela cruz. Ou seja, ele suportou sobre si mesmo aquilo que era a ira de Deus. E ali naquele momento,
Ele paga pelos nossos pecados. Então, nós temos que entender esse momento que nós estamos vivendo, onde a graça de Deus é prevalente sobre todo e qualquer mérito humano. Por mais que alguém tenha sido assim, uma pessoa exemplar, com comportamento acima de qualquer suspeita, todos nós estávamos afastados, plenamente afastados de Deus. E somente em Cristo nós podemos nos reconciliar, porque ainda que nós venhamos, entender que a graça de Deus ela alcança todos, há um gesto, há um ato que precisa partir de nós, que é o fato de crermos no nome do Senhor Jesus, de crermos no sacrifício que Ele fez para que nós pudéssemos receber a salvação. E uma vez que nós a recebemos, ninguém pode tirar de nós aquilo que o próprio Senhor nos concedeu. A salvação, ela é pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé para que ninguém se glorie. Ou seja, todos nós estamos nivelados no mesmo lugar. Todos. Seja o mais culto, o mais incauto, seja o mais rico, o mais pobre, o mais novo, o mais velho, o mais sábio e o menos sábio, não importa. Todos estamos nivelados no mesmo lugar. Cremos e somos salvos. Não cremos, pereceremos. Porque o que de fato vai mudar a história eterna de uma pessoa é o fato dela crer ou não crer na obra redentora de Jesus. Isso é importante para que nós venhamos entender uma coisa. A lei, ela é palavra de Deus. A lei, ela é estável e ela é eterna. Sim, a lei não deixa de existir, mas como a gente já disse em outros encontros aqui, quando fala que o fim da lei é Cristo, não é o fim que a lei deixa de existir, mas a finalidade da lei era apresentar o nosso Salvador, que veio e cumpriu cabalmente todo o propósito, toda a exigência da lei foi cumprida cabalmente em Jesus. E nós estamos desfrutando dessa obra poderosa que somente Ele poderia fazer. Então, guarde no seu coração essa verdade. Em Cristo Jesus, somos feitos filhos de Deus. E uma vez que você é filho, ninguém deixa de ser filho. Não existe ex-filhos. Deus, no livro da vida, Ele não fica lá apagando o nome de quem pecou e escrevendo de novo quando aquela pessoa se arrepende. Entenda uma coisa, existem pecados que você cometeu que talvez você nem lembre que cometeu, mas eles já foram perdoados. E pelo simples fato de você crer na obra de Cristo na cruz e tê-lo como Senhor da sua vida, você está resolvido. Você não vai conseguir lembrar de todos os pecados que você cometeu. Você não vai conseguir lembrar de todos os seus atos de justiça que você talvez tenha cometido. Se isso fosse possível, ainda assim nós estaríamos perdidos, porque nós não temos a plenitude dos atos de justiça e nós não temos a isenção completa de não pecarmos mais. Se nós dependêssemos de nós mesmos ou se dependêssemos das nossas obras, ninguém poderia ser salvo. Então, quero que você guarde no seu coração essas verdades que nós falamos aqui hoje, porque este é o ponto de virada na nossa vida. Em Cristo, tudo foi resolvido. A lei se tornou palavra de Deus, mas ela foi resolvida. Ela não pesa mais sobre mim, ela não pesa mais sobre você, ela não pesa mais sobre nenhum daqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai querido, muito obrigado por esta palavra, Pai, que o Senhor nos dá. Senhor, abra o entendimento, traz revelação sobre a vida de cada uma dessa e deste que comigo está aqui, Pai, meditando nessa palavra. Tira toda dúvida acerca da salvação, acerca da tua obra redentora ali no Calvário. E que haja plena confiança
naquilo que o Senhor fez, no teu grande amor que se manifestou por nós no alto daquela cruz, se entregando por amor àqueles que o Senhor escolheu e àqueles que rendem-se aos seus pés. Muito obrigado, Senhor, por essa obra maravilhosa. Que nenhum desses que comigo aqui estão nesse tempo de oração e palavra deixem de desfrutar de tudo que o Senhor conquistou na cruz para nós. Amém. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.